iniciarmos, semana passada vimos sobre o senhorio de Jesus Cristo, falamos das implicações disso para as nossas vidas. Não há como vermos Jesus apenas como Salvador e não vê-lo como Senhor. As duas questões andam juntas. Falamos da questão de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós morremos para a nossa vida e vivemos para Cristo. Então a gente não pode dizer que a vida é minha, o corpo é meu, o dinheiro é meu, o tempo é meu, a casa é minha e tantas outras coisas. Não, tudo que eu tenho vem de Deus. Se Ele é meu Senhor, aquilo que eu tenho vai ser usado para Ele. Isso tem sido motivo de a gente conversar, de orar em casa, inclusive, sobre o que nós temos é para servir a Deus. É meu, isso aqui ninguém toca, ninguém mexe, não. Isso aqui serve para o Senhor, aquilo que eu ganho, para não ter aquele sentimento de possessão, de que é meu só, não posso compartilhar com ninguém, não pode ser um instrumento de Deus. Deve ser sim, porque Jesus é o nosso Senhor. Então a igreja, ela está unida sob o senhorio de Cristo, ela adora a Cristo como seu Senhor, não apenas como Salvador. Não há como ver Cristo apenas como Salvador se Ele não é seu Senhor. Já falamos sobre isso. Jesus, Ele é o Senhor de toda a criação. É aqui que nós vamos reiniciar nosso estudo hoje. Nós já falamos inclusive de Jesus que Ele não deve ser retratado apenas como um menino indefeso, uma manjedoura. Nós podemos até relembrar deste fato e daqui a alguns dias já vamos começar a ver isso, na verdade. Já vemos até em algumas lojas, no comércio, todo aquele presépio lá onde tem aquela manjedoura, onde tem o Jesus deitadinho ali, Maria e José do lado, Então nós vemos toda essa encenação, mas nós não devemos olhar para Jesus como se Ele fosse ainda hoje aquele menininho. Ele já não é mais aquela criança, e mesmo como criança Ele já era Senhor, Ele já era o Salvador. Só que as pessoas olham para aquilo e retratam: que bonitinho, que lindinho, que indefeso, que criança mais dependente. Não, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de toda a criação. Ele não é aquele Jesus que ainda continua pendurado na cruz. As pessoas ainda têm aquele retrato do Jesus pendurado na cruz, quase como um símbolo de derrota. Não, Jesus não está mais pendurado naquela cruz. Jesus foi pendurado naquela cruz, foi condenado pelas autoridades daquela época, e Deus usou soberanamente para que Jesus então cumprisse o plano da redenção, que era a morte, que era a crucificação, e logo após, 3 dias após, a sua ressurreição e depois ainda a sua ascensão. Então nós vamos olhar Jesus como o regente de todo o universo, como aquele que controla todas as coisas, desde as mínimas coisas. Ele é o regente de todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas. Vejam comigo o texto lá de Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19. Colossenses 1, versículos 13 ao 19. João, olha o que o apóstolo Paulo fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda
a plenitude. Então este é o retrato de Jesus Cristo, falando de Deus que nos libertou, que nos tirou do império das trevas, que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí vai falar então de Cristo, a partir do versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível, que nele tudo subsiste, que nele são sustentadas todas as coisas, que tudo foi criado por meio dele, todas as coisas, né, que ele é antes de todas as coisas e tudo vem dele, tudo é sustentado por ele. Ele estava com o Pai na criação, tudo foi criado por meio dele também. João capítulo 1 também vai nos falar isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é este vencedor, é o regente do universo. Ele estava com o Pai, criando todas as coisas desde o princípio. Ele tem a mesma essência do Pai. Ele tem um relacionamento eterno com o Pai. Ele não é um menininho indefeso. Ele não é o Cristo que continua preso na cruz. Ele passou por todo este processo, mas ele é o regente do universo. Ele existe desde a eternidade. Ele tem um relacionamento eterno com o Pai. É neste Cristo que nós cremos. Nós podemos relembrar de toda a obra de Cristo, mas não esquecemos de quem Ele é, de quem verdadeiramente é Cristo, de como você vê a Cristo. Você olha a Cristo como um menininho, bonitinho, na manjedoura, ou aquela imagem na cruz, que você pensa: puxa vida, que dó, que situação. Você pode relembrar, mas você pensar de não ter aquela coisa de como se fosse uma derrota. Ali era a vitória. Se por um lado você olha, Cristo está preso numa cruz, sim, Ele está preso numa cruz por causa do meu e do seu pecado. Ele está preso numa cruz porque, como o texto de João capítulo 3 fala, que Deus amou ao mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Ele estava preso numa cruz porque o sacrifício perfeito foi feito por nós. Mas ele não ficou ali. A morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou, assim como nós um dia ressuscitaremos também, ressurgiremos dentre os mortos. A própria Bíblia nos fala isso. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressurgiremos. É este Cristo que toma conta de todas as coisas, que é o regente do universo, que controla todas as coisas, é nele que nós cremos. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias que nós estamos passando nas últimas semanas e últimos meses aqui, você deve pensar: Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele é o regente de todo o universo, se nele tudo subsiste, se Ele estava com o Pai na criação, se por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, quer dizer que cada circunstância que nós estamos passando nos últimos dias, meses e anos, estão debaixo do seu controle. Ele é o regente de todas as coisas, não apenas das grandes, mas daquelas que a gente fala: não vou nem colocar diante de Deus em oração porque não quero incomodar Deus. Tem gente que fala assim. Ele é Senhor de todas as coisas, desde as maiores até aquela que de repente você vai considerar tão insignificante que você até pensa em não colocar diante de Deus. Ele tem o controle de cada circunstância, de cada problema. Ele é Senhor de toda a criação. Nós temos em Cristo um fiel intercessor. Por que nós precisamos de um intercessor, ou seja, aquele que chega perante uma pessoa que nós consideramos importante, aquele que leva as nossas petições? Porque nós não temos a capacidade, a dignidade de nos chegarmos até Deus. E quando nós transgredimos a lei, e nós a fazemos todos os dias, nós precisamos chegar diante de Deus e pedir: Senhor, me perdoa, eu sou falho, eu sou pecador, eu necessito da sua graça, eu necessito da sua misericórdia para comigo.
E o sacrifício de Cristo, então, ele nos possibilita este acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, porque ele é este intercessor, ele é este nosso mediador. Cristo faz esta mediação, ele nos leva diante de Deus, ele nos representa diante de Deus. Vejam comigo o texto lá de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Sei que os irmãos conhecem outros textos, estou pegando alguns aqui apenas para exemplificar. Talvez alguns irmãos já tenham lembrado o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, onde fala que Jesus Cristo é o nosso único mediador diante de Deus e dos homens. Nós vamos pegar outros textos aqui também. Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16, onde diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então fala de Jesus Cristo aqui como o grande sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote era aquele responsável em fazer o sacrifício no dia da expiação, que era o sacrifício anual que era feito, onde se levava então aquele animalzinho, aquela ovelha, que ia ser sacrificado ali no propiciatório. O sangue dele seria derramado no propiciatório da arca uma vez por ano, e este sumo sacerdote entrava lá. E aqui está falando de Jesus Cristo como este grande sumo sacerdote. Assim como o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, Jesus Cristo, ele penetrou os céus. Então o templo ali era uma figura da presença de Deus, de se chegar à presença de Deus através de um mediador. Então Cristo, como nosso sumo sacerdote, como grande sumo sacerdote, ele entra não no Santo dos Santos, mas nos céus. Ele entra nos céus para levar ali então o sacrifício diante de Deus. E ele fala então que este sumo sacerdote, que é Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado como todos nós fomos tentados. A diferença é que ele não pecou. É que ele é este grande sumo sacerdote. Os outros sumos sacerdotes pecavam. Tanto que antes do sacrifício pelo povo, eles faziam sacrifício pelo pecado deles próprios. Mas aqui Jesus é este grande sumo sacerdote, que ele vai aos céus, que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele sabe por aquilo que nós passamos, porque ele foi tentado em todas as coisas. A diferença é que ele não pecou. E aí então no versículo 16, ele fala: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Nós podemos chegar com confiança, não como se chegava naquele momento do sacrifício com todo o temor, com todo aquele medo de acontecer algo, porque você tinha pecado, porque você tinha ofendido a santidade de Deus. Aqui fala: cheguemos-nos com confiança, porque o sacrifício que Cristo fez foi perfeito e porque Ele é o perfeito sumo sacerdote. Cheguem com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguem com confiança, vocês acharão graça, vocês acharão socorro no momento em que vocês necessitam, porque vocês têm um sumo sacerdote perfeito. Ele não vai ser reprovado por Deus, este sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então vocês podem chegar no trono da graça de Deus. Este é o nosso intercessor, o nosso perfeito sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos aqui para este perfeito sumo sacerdote, para esse Senhor, para este intercessor, Senhor do universo,
nós começamos a pensar também em algumas situações do nosso dia a dia. Nós começamos a pensar qual é a motivação de uma pessoa longe de Cristo. Qual é a motivação de uma pessoa que vive sem o Senhor? Por mais religiosa que ela seja. A motivação dela é: vou estudar bastante, vou fazer um curso universitário, vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou fazer um mestrado, um doutorado, vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar, vou casar. Se eu tiver vontade de casar, porque hoje em dia também tem muita gente que não quer casar, vou ter filhos, vou ter uma família, vou ter netos e quero ter uma vida tranquila ali quando estiver aposentado e vou morrer. Esta é a motivação daqueles que não têm um Senhor. Elas vivem para si próprias. O projeto de uma vida sem o Senhor é esse. O projeto de uma vida sem Cristo é viver para si próprio. Eu vou viver para ganhar dinheiro. Eu vou viver para ter um futuro. Não estou dizendo que vocês não devam pensar no futuro. Eu estou dizendo que se o projeto principal de vocês é ter um futuro, há algo errado aqui. Se eu perguntar para uma pessoa que se diz cristã, qual é o seu projeto de vida? Não, meu projeto de vida é fazer um mestrado, um doutorado, é ganhar dinheiro para eu ter uma velhice tranquila. Há algum problema neste projeto de vida onde você não contempla a Cristo? Aonde entra Cristo na sua vida aqui? Aonde entra o fato de você servir ao Senhor aqui? De você servir ao Senhor com tudo aquilo que você aprendeu, com tudo aquilo que você está ganhando, com tudo aquilo que você está conquistando, reconhecendo que aquilo que você está conquistando é pela graça de Deus, por Ele ser seu Senhor. Então a motivação de um incrédulo é essa, é viver. É o carpe diem. Aproveite sua vida da maneira que você mais gostar. Eu acho que aproveitar a minha vida é casar. Então eu vou casar, porque o sonho da minha vida é casar e ter filhos. Esse é o meu projeto de vida. Eu quero ter bastante filhos, eu quero ter neto, então eu quero ter uma velhice tranquila, quero ter ali a minha aposentadoria boa, para ficar minha aposentadoria viajando por aí, indo para a praia, indo para o campo, e a minha vida é essa. Então esta é uma motivação muito rasa, porque é você chegar ao fim da sua vida e não ter mais nada a se pensar. Agora, qual é a motivação do cristão? É meio a tudo aquilo que nós passamos, é meio a corrupção que nós vemos, a corrupção generalizada em nosso país, no mundo mesmo, em todo momento, em toda a injustiça, as injustiças que acontecem, onde o mal é visto como bem e o bem é visto como mal. Qual é a motivação do cristão em viver? Como nós olhamos a vida como um todo? Eu peguei 2 textos com relação a isso. O Salmo 118, versículo 24. Nós falamos então de Jesus como nosso Senhor, e nós vivemos neste mundo cheio de injustiças, cheio de dificuldades, mas nós ainda reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, que Ele ainda reina sobre todas as coisas, que Ele é Senhor do universo. Salmo 118, versículo 24. Diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A nossa alegria deve estar no Senhor. A nossa alegria não deve ser algo apenas levado pelas circunstâncias. Eu devo me alegrar e me regozijar e me deleitar no Senhor, porque se a minha alegria está limitada às circunstâncias, eu tenho todos os motivos para murmurar praticamente todos os dias da minha vida. E aí então o objetivo da minha vida vai ser: eu gostaria de ganhar na loteria, eu gostaria de ter uma vida muito parecida com aquele artista de cinema, eu gostaria de ter uma vida muito parecida com aquela cena daquele filme ou daquela novela.
porque a minha alegria, ela está resumida a uma circunstância. O meu regozijo não está no Senhor, eu não me alegro no Senhor. Como o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, que nós nos alegrarmos no Senhor. Lembremos de que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. E ele usa este termo, algumas vezes ele fala, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria, o nosso regozijo, o nosso contentamento está no Senhor. Então a nossa motivação está em Cristo. O meu trabalho não está muito bom, eu não estou ganhando muito bem, eu não estou tendo um relacionamento muito bom com os meus colegas da escola, estou com dificuldades, eu não tenho motivos para estar feliz, porque eu estou com dificuldades nesta área da minha vida, nesta outra, com amigos, com parentes. Eu estou com dificuldades por causa da minha saúde, eu estou com dificuldades por causa da questão financeira, então eu não tenho razões para estar feliz. Só que a Bíblia nos fala para nós nos alegrarmos no Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias, porque se ela estivesse nas circunstâncias, provavelmente nós não teríamos muitas oportunidades de nos alegrarmos, porque nós temos situações muito alegres, muito felizes nesse sentido de circunstâncias, mas daqui a pouco já acontece alguma perda, alguma pessoa da nossa família morre, alguém perde o emprego, alguém fica doente, alguém briga, você bate o carro, você quebra uma perna, você tem algum problema com alguém na escola, você discute, alguém fala alguma coisa sobre você que é mentirosa. Então você sempre vai ter motivos para não estar alegre, se a sua alegria está nas coisas do mundo. E a Bíblia nos fala para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor. A nossa motivação está em Cristo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o regente de todas as coisas e Ele usa essas circunstâncias para a glória dEle, para cumprir os seus planos. Nós temos uma amiga, muito amiga nossa, que mora no litoral de Santa Catarina, e ela nos falava, puxa vida, eu tinha vários planos para comprar algumas coisas, para reformar a minha casa, e toda vez que eu ganhava um dinheiro extra acontecia alguma coisa, eu ficava doente, batia o carro, acontecia alguma coisa terrível que eu tinha que gastar aquele dinheiro que eu ganhava, e eu vivia murmurando com relação àquilo. E aí de repente ela falou, de repente Deus falou comigo, obviamente ela não falou que Deus falou audivelmente, mas Deus falou através da palavra, que ela entendeu o recado de Deus, digo assim. É como se Deus estivesse falando, olha, eu estou te dando dinheiro adiantado para você pagar aquele problema que você vai ter, eu estou suprindo você antes de acontecer, e você está reclamando. Então ao invés de se regozijar em Cristo, Senhor, obrigado porque o Senhor me supriu antes de surgir essa cirurgia, antes de eu bater o carro, antes de acontecer algum problema com o meu filho, ou com algum vazamento aqui em casa, da questão hidráulica aqui, o Senhor me supriu antes, e eu estou reclamando que eu gostaria de fazer outra coisa com este valor. É olhar, é se regozijar no Senhor nestas coisas também. É entender que o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas, que minha alegria está nele. E de que não são os meus projetos, mas são os projetos de Deus. Que Ele é Senhor. Então a minha motivação está em me regozijar nele, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Texto de Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Mateus 25, versículos 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do meu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que o texto aqui do Evangelho segundo Mateus está falando é que haverá então uma separação no julgamento entre as ovelhas à direita de Deus e os cabritos à esquerda, e fala que Deus vai julgar e que vai salvar uns e condenar outros. A motivação do cristão para a vida é entender que nós estamos aqui para a glória de Deus e que nós temos um Deus justo que vai salvar e que vai condenar, que Ele é Senhor de todas as coisas, que há essa separação sim, que Ele é Senhor do universo e que Ele julgará todas as coisas, e que Ele é Rei, e que Ele reinará sobre todas as coisas, de que há céu e há inferno, de que há salvação e há condenação. E portanto nós devemos pregar acerca da salvação, de que nós devemos mostrar às pessoas que existe um Deus justo, e que nós devemos então usar as circunstâncias, inclusive as nossas dificuldades, para refletir a glória de Deus, para mostrar o quanto Deus é bom, quanto Deus é justo, quanto Deus é misericordioso, quanto Deus, em meio às nossas perdas e nossas dificuldades, nós continuamos compreendendo que Deus é bom. Deus continua sendo bom. Em meio a tudo aquilo que nós passamos, Deus continua sendo gracioso, misericordioso, porque Ele é Senhor e Ele faz aquilo que Ele bem entende, porque Ele é perfeito e nós não. Então, o eleito de Deus, o cristão, ele age de acordo com princípios cristãos. Ele entende que o mundo não está girando ao redor dele, mas que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. De que Cristo é o centro de todas as coisas e não eu nem você. De que o Senhor faz todas as coisas, não por sua causa, mas para a glória dele. Que nós somos abençoados, sim, graciosamente, mas que tudo vai acontecer para a glória dele. Então não tem que ficar, por quê? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor age desta forma? Porque Ele é Senhor e Ele faz o que bem entende. Então nós devemos fazer tudo na nossa vida. Colossenses vai falar, né? Aquilo que nós fizermos, nós temos que fazer como para o Senhor. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós vamos estudar futuramente escatologia, né? Então nós vamos dar apenas uma pequena pitada aqui. Daniel 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, o domínio de todas as coisas está em Cristo e o seu reino jamais será destruído. Lembrar aqui que Daniel está falando a princípio acerca do reino de Nabucodonosor, Babilônia. Depois vem os Medo-Persas, haverá a profecia ali acerca do reino Medo-Persa, depois do reino grego, do Império Romano, mas há textos aqui que vão nos mostrar que o reino eterno é o reino de Cristo. Aqueles reinos vieram e passaram, mas o reino de Cristo é o reino eterno. A sua motivação é neste reino. Por mais que nós tenhamos... muitas pessoas têm ficado alegres agora com a eleição, com a vitória daquele que era o candidato da direita, mas a nossa real esperança está em Cristo. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que todas as expectativas que a gente tenha para este futuro governo, a nossa maior esperança está no reino de Deus.
Nós precisamos estar preparados para a frustração também, porque a nossa esperança não é deste mundo. Nós podemos ter uma esperança de que haverá uma mudança, que haverá uma melhora, mas se ela não acontecer, minha maior esperança está em Cristo. Eu agora estou decepcionado. Nós vamos nos decepcionar. Nós podemos nos decepcionar. Nem tudo aquilo que a gente pensa que vai acontecer, pode acontecer. Mas a nossa maior esperança está em Cristo, porque o reino dele é o reino eterno, é o reino inabalável, é o reino perfeito, é ali que serão restauradas todas as coisas em Cristo. É neste reino que eu tenho esperança, é neste reino que você deve ter esperança. E a mensagem então do reino, ela diz respeito também a arrependimento, e a questão é: ai daquele que não se arrepende. Porque se a esperança desta pessoa não está em Cristo, não está no seu reino, não está no reino eterno, mas está apenas em construir o seu próprio reino neste mundo, o seu projeto de vida, o Senhor, a Bíblia nos fala que Ele não faz acepção de pessoas. Por mais que algumas pessoas peguem esse termo apenas na questão positiva, esta acepção de pessoas também é uma questão negativa. Porque muitas pessoas falam: Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todo mundo, Deus vai salvar todo mundo. Alguns até falam: Deus vai salvar todo mundo. Isso é errado, isso é um universalismo. O universalismo é uma heresia. Deus tem os seus eleitos. Vejam o que o texto de Romanos capítulo 2, versículo 9 até o 11 nos diz. Romanos 2, 9 ao 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ora, o que ele está falando aqui? Aquele que não é temente a Deus vai ter tribulação, vai ter condenação. Tanto o judeu quanto o gentil. Quando o termo grego aqui está falando de gentios. E aqueles que vão falando de glória e honra, aqueles que praticam o bem, aqueles que são tementes a Deus, primeiro ao judeu, depois ao grego, ou seja, a judeus e a gentios. Então não há acepção de pessoas, nem para a salvação, nem para a condenação. Se você não creu em Cristo, se você não é temente a Deus, você vai ser condenado, você é um judeu ou grego, ou gentil. Se você creu no Senhor, sendo temente a Deus, não é só porque você é judeu, mas se você é gentil e é temente a Deus, você também. Não há acepção de pessoas, nem para a salvação, nem para a condenação. Esse daqui vai ser salvo porque ele é judeu, porque ele foi circuncidado. Não, ele vai ser salvo porque ele compreendeu a mensagem do Evangelho. Aquele ali não vai ser salvo porque ele não é judeu. Não, ele não vai ser salvo porque ele não temeu a Deus. Então, a salvação e condenação diz respeito à nossa situação diante de Cristo e não aquilo que eu sou de acordo com a minha linhagem, com a minha genealogia. Mas diz respeito se eu temia a Deus, se eu realmente o considero como Senhor e como Salvador. E nesse sentido, não há como eu contestar e argumentar com relação a Deus. Romanos capítulo 9, versículos 19 ao 20, nos diz assim, o apóstolo Paulo usa muito essa questão, esta argumentação, como se ele estivesse fazendo uma pergunta já de alguma pessoa que fosse argumentar, usando de uma forma onde uma pessoa já vai contestar aquilo que ele está argumentando ali atrás. Romanos capítulo 9, versículos 19 ao 20, ele vem falando ali sobre salvação, sobre eleição, sobre Deus ter misericórdia de quem Ele quiser, de endurecer a quem Ele quiser também. E aí então, no versículo 19, ele fala o seguinte: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Ele vai continuar a argumentação aqui, mas ele coloca esta argumentação que poderia surgir, mas como que Deus pode falar alguma coisa se ninguém pode resistir à sua vontade, se há eleição, se ele pode endurecer quem ele quiser, se pode eleger quem ele quiser, se ele ama um e se aborrece do outro? O apóstolo Paulo, ele argumenta de uma forma muito simples. Quem é você para discutir com Deus? Deus faz o que ele quiser? Então, tem coisas que a gente deve usar a argumentação bíblica. De uma pessoa falar, mas então, se Deus elegeu, então como é que nós vamos, se ele já determinou que seria desse jeito, quem pode resistir à vontade dele, o que vai acontecer mesmo? Tá? Quem é você para discutir com Deus a maneira com que ele faz as coisas? Ele é Senhor. Ele não tem que te dar satisfação. Ele não tem que ficar te explicando o porquê ele está fazendo desse jeito ou deixou de fazer. Ele é Senhor. Ele não te deve satisfação. Quem é você? Quem é você para discutir com Deus? E aí ele usa a ilustração do objeto. O objeto pode argumentar alguma coisa com o seu Criador? Aquele que cria do jeito que ele quer, para a função que ele quer. E o objeto não argumenta coisíssima nenhuma. A mensagem que nos fica, uma das mensagens que nos fica, é que sem arrependimento de pecados não há salvação. Há um evangelho hoje em dia, o evangelho de erguer a mão e fazer uma oração, mas se não houver verdadeiro arrependimento de pecado, não há salvação. O fato de você se arrepender dos seus pecados, você está reconhecendo: eu era senhor da minha vida, ou o próprio Satanás era senhor da minha vida, eu vivia como um filho da desobediência, como diz Efésios capítulo 2, mas agora tem um outro Senhor. Texto muito conhecido, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 em diante, vai nos falar ali sobre a confissão de pecados, a partir do versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então ele fala: vocês devem confessar os pecados, porque Jesus ele é fiel e justo para perdoar e purificar, limpar vocês de toda impureza, de toda injustiça. Vocês são pecadores, e se vocês acham que não são, vocês são mentirosos. Eu já tive contato com pessoas que eram de igreja e falavam: não, eu não peco. Você está fazendo Deus mentiroso. A Bíblia fala que você está fazendo de Deus mentiroso. É uma visão errada do que é pecado. Você e eu somos pecadores, nós já nascemos em pecado. E a Bíblia nos fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele nos defende diante de Deus. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida da nossa causa. Nós somos transgressores sim diante de Deus por causa do nosso pecado. Mas Jesus é como aquele advogado. Ele fala: olha, esta causa eu peguei para mim. Esta causa eu já paguei. Esta causa já está ganha. Porque Ele é nosso advogado. Porque Ele nos representa diante de Deus e mostra as evidências do sacrifício que Ele fez na cruz. Fala: esse pecado já foi pago. Tanto que o texto nos fala ali que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós nos tornamos propícios diante de Deus, nós que estávamos longe de Deus, a nossa presença é aceitável diante de Deus, porque Jesus fez um sacrifício que nos tornou favoráveis diante de Deus. Algo que era desfavorável, nós
podemos chegar à presença de Deus, o Senhor nos aceita a sua presença e fala e não somente pelos nossos próprios, ou seja, ele está falando a judeus ali, não apenas pelos pecados dos judeus, daqueles crentes judeus, mas pelos do mundo inteiro, pelos dos gentios também que creram e que ainda creriam. Cristo fez um sacrifício por pessoas do mundo inteiro. Mas a questão aqui é, sem arrependimento não há salvação. Sem você compreender que você é pecador, não há salvação. Sem você compreender a necessidade de arrependimento, de uma nova vida, não há salvação. Não adianta só ir à igreja. É você reconhecer que Ele é Senhor. Quando você se arrepende, é aquela situação onde você se ajoelha, literalmente ou figuradamente. Eu me arrependo e eu me humilho porque eu necessito da sua graça e da sua misericórdia. É o reconhecimento de que Jesus é Senhor. Então este fato de Jesus ser apenas o meu Salvador, não tem como vir sem Ele ser Senhor. Se Ele é meu Salvador, eu compreendi que eu necessito de salvação. E eu necessito de salvação porque eu sou pecador. E eu sou pecador porque eu quero fazer apenas a minha vontade. E portanto agora eu não quero mais fazer a minha vontade mais, porque o Senhor atuou no meu coração e eu quero fazer a vontade de Cristo. Então Ele é meu Senhor. Não há como Ele só ser o meu Salvador. E a partir daí, então, nós não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos a Cristo e, portanto, somos embaixadores, ou seja, nós somos representantes de Cristo nesse mundo. Uma embaixada do Brasil em outro país, ela está representando o nosso país em um país estrangeiro. Tanto é que nesta embaixada, em qualquer embaixada brasileira no mundo, quando você entra nesta embaixada, ali é solo brasileiro. Se alguém entrar lá sem autorização, se alguém tentar invadir a embaixada, aquilo ali é considerado um ato, inclusive de desafio, que pode acontecer até uma guerra, porque você está invadindo o solo daquele país. Então está sendo representado, você está representando a Cristo nesse mundo. Você está com a bandeira de Cristo nesse mundo. Se tem uma bandeira lá do Brasil, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, na Irlanda, no Canadá, na Austrália, tem aquele prédio com a bandeira do Brasil lá representado. Aqui é o solo brasileiro. Nós vivemos como embaixadores, como representantes de Cristo neste mundo. Aonde você está, por mais que esteja coberto de pecado naquele lugar, por mais que todos ali sejam ímpios, e você apenas é cristão, você é o representante de Cristo ali. Ali é solo de Cristo. Ali você é diferente de todo o resto. Por mais que todo o resto esteja contaminado, pervertido com o pecado, contaminado com o pecado, sem arrependimento, sem Cristo, você é o representante de Cristo naquele lugar. A sua bandeira é Cristo. Segundo aos Coríntios, para nós encerrarmos, diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Texto riquíssimo, poderíamos explorá-lo aqui por horas, mas a parte que nós queremos explorar aqui, duas questões pelo menos. Ele está falando aqui, perceba quantas vezes ele fala que ele nos reconciliou. Fala no versículo 18, reconciliou. No final do versículo 18 fala reconciliação.
Versículo 19, reconciliando. No começo do versículo 19 fala, no final do versículo 19, reconciliação. No versículo 20 aqui, ele vai falar sobre nós somos embaixadores de Cristo. Então perceba que esta questão da reconciliação, reconcilieis também lá no versículo 20, no final do versículo 20 ele vai falar também, né? Mas ele está falando de o que é reconciliação. É alguém que estava longe, brigado, muitas vezes inimigo, mas que agora tem um relacionamento verdadeiro, que agora tem um relacionamento de amor, que tem um relacionamento de intimidade, que antes era um relacionamento de guerra, de inimizade, agora é um relacionamento amoroso, que antes era inimigo e agora é embaixador. Veja como mudam as situações. Então o cristão, ele tem uma mudança completa de direção. Isto é conversão. Inimizade, reconciliação. Inimigo, agora nós representamos a Cristo. Agora nós falamos, eu sou de Cristo. Eu represento a Cristo. Eu levanto a bandeira dele, eu visto a camisa de Cristo. Não precisa ser literalmente, mas eu faço isso de todo o meu coração. Eu mostro para todo mundo que eu sou cristão. Eu falo do Evangelho para as pessoas. Eu uso essas oportunidades para falar que eu sou um cristão e que eu amo a Cristo e que eu tenho um relacionamento com Ele, que as pessoas precisam desta reconciliação porque elas estão brigadas com Cristo. Elas estão longe, elas são inimigas de Cristo. Você e eu somos embaixadores de Jesus, representantes dele neste mundo. E por mais que nós estejamos no meio totalmente putrefato do pecado, por mais que você diga, eu sou um dos poucos ou talvez um dos únicos naquele local que sou cristão. Você é um embaixador ali para usar isto. Você é um representante de Cristo naquele lugar. Você não vai se contaminar com aquilo, assim como Daniel não se contaminou. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram. Assim como os profetas, em meio a toda a corrupção que existia lá no Antigo Testamento, tanto Isaías quanto Jeremias, eles pregaram o Evangelho, pregaram a palavra de Deus, para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados, mostrando que haveria condenação, que haveria castigo da parte de Deus. Então, nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo e vivamos, então, como verdadeiros embaixadores e representantes do Senhor nesta terra. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus,